E aí, irmãs e irmãos estudantes, hoje em nosso canal Estudante Papo Reto resolveremos o exercício sobre MRUV, rápido, fácil, prático e sem enrolação. Então, concentração, pessoal, se inscreva no canal e dê seu like se gostou. E saibam, vocês são sucesso! Exemplo 2.1 do livro Young e Friedman. Um leopardo africano está de tocaia a 20 metros a leste de um jipe de observação blindado. No instante t igual a 0, o leopardo começa a perseguir um antílope que está a 50 metros a leste do veículo. Durante os 2 segundos iniciais do ataque, a coordenada S do leopardo varia com o tempo de acordo com a equação da posição, que é igual a 20 metros mais 5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado. Pergunta A. Determine o deslocamento do leopardo durante o intervalo entre tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 2 segundos. Letra B. Ache a velocidade instantânea durante o mesmo intervalo. Letra C. Ache a velocidade instantânea no tempo igual a 1 segundo, considerando variação de tempo igual a 0,1 segundo, depois 0,01 segundo e a seguir 0,001 segundo. Letra D. Deduza uma expressão geral para a velocidade instantânea em função do tempo, e a partir dela calcule a velocidade instantânea para tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 2 segundos. Vamos retirar os dados do problema, que nos diz que a posição inicial do leopardo é igual a 20 metros, a posição inicial do antílope é igual a 50 metros, nos traz a equação da posição em relação ao tempo. Aqui na imagem que nos traz o livro, temos o jipe no ponto inicial, o observador na distância 0, vemos o leopardo em repouso de tocaia a 20 metros a leste do jipe. Aqui vemos o antílope a 50 metros a leste do observador do jipe. Então, no próximo slide, começaremos a resolver o exemplo. Aqui eu trouxe os dados do exemplo. A pergunta A quer que a gente determine o deslocamento do leopardo durante o intervalo entre tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 2 segundos. Vamos descobrir a posição do leopardo no tempo de 1 segundo e no tempo de 2 segundos. Vamos fazer a equação para o deslocamento para tempo igual a 1 segundo, que chamaremos de tempo 1. Vamos usar a equação da posição em relação ao tempo, dada pelo exemplo. Chamaremos de posição 1. Vamos colocar os dados que temos na equação. Ficaremos com posição 1 igual a 20 mais 5 vezes tempo de 1 segundo, que queremos descobrir, ao quadrado. Resolvendo o expoente, 1 vezes 1, vezes 5, 5, mais 20, 25. Teremos que a posição 1 no tempo de 1 segundo do leopardo, ele estará a 25 metros do ponto de referência que é o jipe. Isso quer dizer que ele andou 5 metros do seu ponto inicial. Vamos descobrir no tempo de 2 segundos sua posição, usando a mesma equação. Vamos colocar os dados, que é o nosso tempo de 2 segundos. Resolvendo os expoentes, a multiplicação e fazendo a soma, teremos que a posição 2 no tempo de 2 segundos do leopardo, ele já está a 40 metros do ponto de observação que é o jipe. Isso quer dizer que ele andou mais 20 metros do seu ponto inicial. Então, na posição 2, ele estava a 40 metros do jipe. Aqui na figura, vemos a posição do leopardo no tempo de 1 segundo, que descobrimos que foi de 25 metros. E a posição do leopardo no tempo de 2 segundos, que descobrimos que foi de 40 metros, em relação ao nosso jipe. No próximo slide, resolveremos a pergunta de letra B do exemplo. Aqui eu trouxe os dados novamente.
A pergunta de letra B quer que a gente ache a velocidade instantânea durante o mesmo intervalo, a velocidade que o leopardo estava no tempo de 1 a 2 segundos. Vamos fazer a equação da velocidade instantânea no intervalo de 1 a 2 segundos, usando a fórmula da velocidade média, que é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo. Vamos colocar os dados que achamos na fórmula. Teremos que a velocidade média do leopardo vai ficar igual à posição final no tempo de 2 segundos, que descobrimos que foi de 40 metros, menos a posição inicial no tempo de 1 segundo, que descobrimos que foi de 25 metros, dividido pela variação do tempo, que é o 2, que é o tempo final, menos o tempo inicial de 1 segundo. Resolvendo a subtração, 40 menos 25, 2 menos 1, temos velocidade igual a 15 dividido por 1. Resolvendo a divisão, teremos que a velocidade média do leopardo no intervalo de 1 a 2 segundos está a 15 metros por segundo. Ele está a 15 metros por segundo nesse intervalo. Então, nesse intervalo, onde ele pulou de 1 para 2 segundos, temos que a velocidade média é de 15 metros. E a variação da distância também ficou com 15 metros. Vamos para o próximo slide resolver a pergunta de letra C. Aqui eu trouxe os dados novamente. A pergunta de letra C quer que a gente ache a velocidade instantânea no tempo igual a 1 segundo, considerando uma variação de tempo igual a 0,1 segundo, depois 0,01 segundo e a seguir 0,001 segundo. Então, considerando um acréscimo de 0,1 e seguintes, teremos o tempo de 1 mais os acréscimos. Vamos fazer a equação da velocidade instantânea para o tempo que chamaremos de tempo 3, que é o 1 mais a variação de 0,1 segundo. Então, 1 mais 0,1, 1,1 segundo, que é o nosso tempo 3. Vamos usar a equação da posição em relação ao tempo dada pelo exemplo e chamaremos essa posição de posição 3. Vamos colocar o dado na equação. Teremos que a posição 3 vai ficar igual a 20 mais 5 vezes 1,1 segundo, que é o tempo que queremos saber, ao quadrado. Resolvendo o expoente, a multiplicação e a soma, teremos a posição 3 igual a 20 mais 6,05. Vemos que a posição do leopardo no tempo de 1,1 segundo será de 26,05 metros. Para achar sua velocidade nessa posição, vamos usar a fórmula da velocidade média, chamaremos de velocidade 3. Colocando os dados na fórmula, teremos sua posição final que descobrimos de 26,05, menos a posição no tempo de 1 segundo que descobrimos no slide passado, de menos 25 metros. Dividido pela variação do tempo de 1,1 segundo, menos a posição inicial de 1 segundo. Resolvendo a subtração, teremos 1,05 e 0,1 segundo. Resolvendo a divisão, teremos que a velocidade média no tempo de 1,1 segundo do leopardo ficou igual a 10,5 metros por segundo. Vamos achar o nosso tempo 4, que ficou igual a 1,01 segundo, fazendo a soma. Usando a mesma equação e a mesma fórmula, teremos a velocidade média 4, que ficou igual a 10,05 metros por segundo. E o tempo 5 de 1,001 segundo teve a velocidade 5 igual a 10,005 metros por segundo. Vemos que quanto mais o tempo se aproxima de 1 segundo, mais a velocidade média se aproxima de 10 metros por segundo.
Neste último slide, vamos responder a pergunta de letra D. Aqui eu trouxe novamente os dados. E a letra D quer que a gente deduza uma expressão geral para a velocidade instantânea em função do tempo. E a partir dela, calcule a velocidade instantânea para tempo igual a 1 segundo e tempo igual a 2 segundos. Então, vamos descobrir a velocidade no instante de 1 segundo e no instante de 2 segundos. Vamos fazer a equação para a velocidade instantânea, usando a equação dada pelo exemplo, da posição em relação ao tempo. Sabemos que a velocidade instantânea é a derivada da equação. Então, usando as regras e propriedades das derivadas, diminuímos o expoente por menos 1 e jogamos ele para frente, multiplicando. E a nossa constante, que não tem letra, ficará igual a zero, como nos diz as propriedades. Então, teremos que a derivada vai ficar igual a 0 mais 5, jogando 2 para frente, 2 vezes 1, e diminuindo 1 do expoente. Teremos que a derivada vai ficar 2 vezes 1, t, do expoente 1, que não precisa demonstrar, 2 vezes 5, 10. Então, teremos que a nossa expressão geral para a velocidade instantânea ficou de 10t. Vamos então colocar o nosso tempo 1 de 1 segundo na expressão que a gente deduziu. Velocidade instantânea vai ficar igual a 10 vezes o tempo. Velocidade instantânea igual a 10 vezes o tempo de 1 segundo. 10 vezes 1, teremos que a velocidade que o leopardo estava no instante de 1 segundo é de 10 metros por segundo. E no tempo 2 igual a 2 segundos, usaremos a expressão que deduzimos. Velocidade instantânea igual a 10 vezes tempo de 2. 10 vezes 2, temos a velocidade instantânea que o leopardo estava em 2 segundos, que é igual a 20 metros por segundo. Assim chegamos ao fim da resolução do nosso exemplo. Espero ter ajudado. Valeu!